Patriqueiro, fala Patriquete. Bom, tô aqui hoje para dar para você uma super dica de um conteúdo aí amplamente cobrado no Enem, que é a ecologia, né? A ecologia justamente ela vai estudar a relação dos organismos entre si e a relação dos organismos com o meio ambiente. Mas eu resolvi gravar essa videoaula para você conhecer alguns conceitos importantes dentro da ecologia, para ficar mais fácil para você quando aparecer numa prova. Então é uma aulazinha rápida, só para explicar, para apresentar para você esses conceitos. Primeira coisa que você tem que saber: como é que está organizado um corpo de um ser vivo? Aí você vai lembrar aquela velha sequenciazinha lá do ensino fundamental. Lembra? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. De novo, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. A ecologia, justamente, ela vai estudar a relação desse organismo com outro organismo e vai estudar a relação deste organismo com o meio ambiente. Aí agora tem uns conceitos importantes a partir de organismo. Olha só, um conjunto de seres vivos da mesma espécie que se relacionam entre si é chamado na ecologia de população. Então, população é um conjunto de organismos da mesma espécie que vivem no mesmo lugar e que se relacionam entre si. Só que uma população ela não vai viver isolada, ela tem que estar perto de outras populações. Por exemplo, o animal tem que estar perto do vegetal. Por quê? Porque o animal herbívoro depende do vegetal. Então, jamais a gente pode pensar nesses organismos, por mais que sejam de espécies diferentes, viverem em ambientes separados. Então, na ecologia, isso recebe um nome justamente da união de várias populações que se relacionam entre si e que vivem no mesmo lugar. Na ecologia é chamado de comunidade. Então, você já conheceu o que é a população e o que é a comunidade. Agora, existe um lance muito importante que você tem que saber. Os organismos, na condição de seres bióticos, de seres vivos, eles não estão também isolados de um mundo físico, um mundo químico, que é o que eu chamo de fatores abióticos. A ecologia, ela também faz uma denominação da relação dos organismos vivos com os fatores abióticos. O nome dessa relação, que é assim que eu posso chamar, mas o nome dessa organização da união de várias comunidades com fatores abióticos, como solo, clima, temperatura, isso aí tudo é formado o que chamamos de ecossistema. Ecossistema justamente vai ser a relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Em um termo mais elevado, que é assim que você pode chamar, sei lá, uma vegetação, por exemplo, uma mata fechada, uma floresta, que justamente é a união de vários ecossistemas. No caso, toda a Terra inteira em si é o que a ecologia chama de biosfera. Então, esses conceitos são importantes para quando cair numa prova, você saber mais ou menos do que é que está se falando, tá bom? Então, população, comunidade e ecossistema. Agora tem um outro lance muito importante que você tem que saber. Os organismos, eles têm um lugar específico em que eles vivem. Ele não vive em qualquer lugar não. Jamais eu posso pegar um vegetal que vive naquele ambiente, tirar ele daquele ambiente e introduzir ele em outro ambiente. Eu não posso fazer isso em nenhuma hipótese, porque eu posso até matá-lo, posso até levar à morte desse vegetal. Mas, quando eu quero denominar o lugar em que aquele ser vivo vive, a ecologia também coloca um nome. O nome do lugar em que o organismo vive é chamado de habitat. Então, portanto, o lugar em que o organismo vive é chamado de habitat.
Por fim, existe também, patriquete e patriqueiro, um nome que causa muita confusão entre os estudantes. É o nome chamado de nicho ecológico. O nicho ecológico já vai ser as condições alimentares e as condições reprodutivas daquele organismo. Então, todas as vezes que você escutar o nome nicho ecológico, se reporte a condição alimentar daquele organismo, se reporte a condição reprodutiva daquele organismo. Isso é o que nós chamamos de nicho ecológico. Então, patriquete e patriqueiro, esses foram alguns conceitos iniciais de ecologia. Vai ser muito importante para quando você for assistir uma outra videoaula ou quando você vê esses termos em provas. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Valeu, galerinha. Dá um joinha aí para poder valorizar nosso trabalho. E é isso. A biologia é muito fácil de aprender. Só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Valeu, galera!